Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Na edição de hoje, além dos quadros que já compõem o programa, exibiremos uma reportagem sobre o culto ecumênico que ocorreu na última segunda-feira na UFSM, em homenagem às vítimas do ocorrido da tragédia do último dia 27 de janeiro. O culto ecumênico intitulado Honrar a Memória, Defender a Vida, organizado pela SEDUFSM, ASUFSM, DCE e Reitoria, aconteceu aqui, no espaço multiuso da UFSM. Esse encontro, além de uma singela homenagem às vítimas, teve como objetivo unir os professores, os técnicos administrativos e os estudantes nesse momento tão difícil em que passa a universidade e toda a população santamariense. Além disso, um dos objetivos é também o retorno das atividades na UFSM e que esse retorno seja tratado com o máximo de cuidado necessário para este momento. Nós vamos precisar de tempo e coragem. Primeiro que a situação, temos que ver que a universidade está voltando às aulas por coragem. Agora é o momento de a gente identificarmos o que está acontecendo com nós, como as pessoas estão reagindo e aquelas que precisam de auxílio e aquelas que precisam de solidariedade, uma conversa. É isso que a comunidade está enfrentando a partir de agora. Bem, o Andes Nacional, eu estou aqui enquanto representante do Sindicato Nacional para mostrar a solidariedade junto aos professores, à comunidade acadêmica e toda a população de Santa Maria. É um momento extremamente difícil e é muito importante neste momento os professores, alunos e técnicos estarem solidários. Essa mensagem que o Andes está trazendo para toda a comunidade acadêmica. É hora de solidariedade e, acima de tudo, de entender cada um como vai estar se sentindo nesse momento de recomeço. Todos sabiam que a universidade ela vai seguir seu curso, mas nós também tínhamos certeza que a cicatriz, que a chaga era grande e que nós tínhamos que conviver com as duas coisas. Então se pensou, junto com toda a parte técnica, psicóloga, assistente social, serviço social, de se fazer esse culto que foi um sucesso pelo espírito de esperança, pelas palavras de esperança que todos deram aqui. E também com todo o centro de acolhimento, que junto com a SUF, SEDUF, a administração, DCE, estão todos apoiando. O grande número de pessoas que participaram do ato demonstrou que, embora o momento seja difícil, a comunidade acadêmica está unida e solidária com todos os envolvidos nessa tragédia. Aos poucos, as atividades retornam no UFSM com a esperança de que, com o tempo, possamos superar essa dor. Todo carinho, toda atenção, qualquer um desses que for despendido nunca é demais, né? Carinho nesse momento e atenção nunca é demais. Nós estamos montando aqui todo um grupo de pessoas que está acolhendo os alunos, os professores e os técnicos administrativos em educação que sintam necessidade disso. Então esse grupo vai exatamente observar isso, o que está dentro daquilo que se espera no momento desses e aquelas pessoas que precisam de uma atenção mais de perto. Esse centro vai funcionar aqui atrás onde foi o culto, então nós estamos aqui à disposição e a mensagem que a gente tem para dizer é que neste momento é natural todo esse sentimento que a gente tem, mas a gente tem que procurar tirar disso aquilo que vai nos levar para frente, e inclusive em nome dessas pessoas que infelizmente nos deixaram tão jovens. A proposta é que o acompanhamento e o auxílio para a superação deste triste episódio siga por tempo indeterminado. Aproveitando o assunto, conversamos com o promotor público aposentado, João Marcos Adede e Castro, autor do artigo intitulado Eu Acuso, no qual ele aponta quais seriam, segundo a sua opinião, os responsáveis pelo incêndio da Boate Kiss. O resultado dessa conversa você confere agora no De Docente Entrevista. Vamos conversar agora com o promotor João Marcos Adede Castro. Ele atuou durante 30 anos como promotor público, sendo desses 22 anos na Promotoria de Defesa Comunitária de Santa Maria. Menos de 24 horas após a tragédia na Boate Kiss, o promotor postou na rede social um artigo chamado Eu Acuso, que depois ele acabou reproduzindo no jornal A Razão. Promotor Adede, o senhor diz em seu artigo que Santa Maria foi pioneira na aprovação de uma lei de prevenção contra incêndios.
Ironicamente, esse pioneirismo caiu por terra ao vivenciarmos o segundo maior incêndio com vítimas na história do país. Por que isso aconteceu na sua avaliação? Porque, infelizmente, Santa Maria, diferentemente do que nós pensamos, não é muito diferente dos outros municípios do país. Nós somos absolutamente pródigos, né, na produção legislativa e até, às vezes, bem eficientes, né, leis boas, leis bem fundamentadas, atendendo até, aparentemente, aqueles desejos comunitários, né, mas nós somos muito ruins, péssimos, né, na questão da fiscalização. E porque ninguém, na verdade, pensou, né, que sistema de prevenção de incêndio tem um custo. Então, logo que foi aprovada a Lei de Prevenção de Incêndios, em 1991, o Corpo de Bombeiros, que era quem estaria encarregado de exigir dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço o cumprimento dessa lei, passou a atuar e, naturalmente, notificar essas empresas e clubes sociais e locais públicos, inclusive o próprio poder público, né, para que fizesse o sistema de prevenção de incêndio. E muitos desses estabelecimentos gastariam alguns milhares de reais, né? Tem gente que gastou 20, 30, 50 mil reais para adotar esses locais desse sistema de prevenção de incêndio. E aí começaram, naturalmente, as resistências ao cumprimento da lei, né? Porque todo mundo acha que a lei é só um escrito num papel, que não vai ter consequência nenhuma e às vezes, é simplesmente, quando a lei diz assim, tu não pode fazer tal coisa, tu simplesmente não faz essa tal coisa e não tem um custo, né? Agora, no momento que a lei diz que tu tem que fazer tal coisa, normalmente tem um custo. Então, se nós queremos uma sociedade mais segura, nós temos que estar dispostos a pagar o custo da segurança, né? E Santa Maria, na verdade, não se dispôs a pagar esse custo, né? E aí houveram inúmeras tentativas, né? E algumas com bastante sucesso, né? No sentido de não cumprir a legislação, ou seja, liberar muitos estabelecimentos em toda a cidade, né? Foram infracionados, tiveram aplicação de sanções, e essas sanções nunca foram cobradas por parte do município, ou seja, acabou a lei, na verdade, transformando numa lei morta. Era uma lei que existia, era uma lei referência, tanto que foi referência, foi a base, na verdade, para a lei estadual de prevenção a incêndios, né? A de Santa Maria foi pioneira, né? E só que nós nos esquecemos que não basta fazer a lei, nós temos que cumprir a lei. Então, ou nós fazemos uma lei que seja mais barata de cumprir, né? Ou então nós fazemos a lei que achamos que devemos fazer e assumimos a responsabilidade. Então, a partir dali se criou uma rede de proteção por parte de muitas autoridades. Então, no primeiro momento, quando eu tomei conhecimento, às 6 horas da manhã, que houve o incêndio, e tomei conhecimento, a hora já se falava em 100 mortos, ou já seria uma tragédia sem precedentes na história do país, né? Desde aquele momento eu não tive dúvida de quem seriam as pessoas responsáveis. Eu não posso, nem seria irresponsável da minha parte indicar nomes, né? Mas é evidente que a responsabilidade é do poder público. O poder público, o Estado, né? Tanto o poder público estadual, federal e municipal, só existe porque nós permitimos que o Estado existisse. Ele existe porque nós, sociedade, através de um contrato social ou de um acordo, né? Acertamos que eles existiriam, mas para cumprir uma determinada função. O Estado não existe para dar emprego para mim, para ti ou para as outras pessoas. Dar emprego é uma condição obrigatória, porque tem pessoas que cumprem essas obrigações. Mas é obrigação do Estado fazer, e o Estado falhou flagrantemente. Então, eu nunca tive dúvida de quem seriam as pessoas responsáveis. Promotora Dede, após a tragédia, nós observamos inúmeras declarações de autoridades, tanto em nível municipal quanto estadual, contraditórias, né? Digamos, o que a imprensa até caracterizou como um jogo de empurra. E o senhor foi muito claro em seu artigo, o senhor inclusive intitulou "Eu acuso". A quem o senhor acha que se pode acusar efetivamente como responsáveis por essa tragédia? Sem dúvida nenhuma, a administração municipal tem uma parcela de culpa absolutamente considerável, né? Porque se tu falasse que a boate não tinha plano de prevenção de incêndio aprovado, ou o plano que tinha era um plano alvará que estava vencido, ou então tu vai dizer o quê? Então, se não tem sistema de prevenção de incêndio, ou esse que tem está vencido, né? Então tu tem que simplesmente fechar o estabelecimento. Fechar o estabelecimento. E a quem caberia fechar o estabelecimento? Quem pode fechar o estabelecimento é o município de Santa Maria.
Então, no momento, para que tu possa obter o alvará de localização, tu tem que apresentar no município o alvará dos bombeiros. Então, o alvará dos bombeiros é condição para a obtenção do alvará de localização. E aí fica esse alvará lá e o município tem e deveria ter condições de saber, bom, venceu esse alvará. Se esse alvará venceu e não foi substituído por um válido, né? Então esse estabelecimento teria as suas atividades suspensas, porque não é assim tu dizer assim, ali devia ser cor de laranja e amarelo, entendeu? Que isso pode ser importante, mas não diz respeito à segurança das pessoas, não é? Como é que o senhor vê a questão da atuação dos políticos nesse processo? Inclusive, na sua avaliação, caberia, quem sabe, uma CPI também contribuindo nesse processo de investigação, além da... É claro que essa decisão de instaurar qualquer tipo de procedimento político é dos políticos, né? Mas não tem dúvida que vamos ser sinceros, né? Basicamente vai sobrar o processo crime. Porque essa questão do processo criminal vai acabar em quase coisa nenhuma, porque ontem já ouviu aí o advogado-geral da União dizendo que vai entrar com ação contra os proprietários da boate para cobrar as despesas que o SUS fez para atender as vítimas. Tá? Todo mundo, e com razão, quer cobrar indenizações dos proprietários das vítimas. A questão é, tem dinheiro para pagar isso? Tem dinheiro? Então vamos entrar com ação contra o município. Bueno, não vai ser muito difícil, provavelmente, conseguir a indenização, entendeu? Mas a questão é saber, vai receber esse dinheiro? Essa é a questão. Então, tu vai solucionar alguns problemas, evidentemente, né? Porque a indenização é uma coisa justa e legal, né? Mas não vai resolver o problema da sociedade, que é o de, pelo menos a partir de agora, já que a desgraça está feita, né? A partir de agora a gente ter um mínimo de segurança de que nossos filhos estão em locais, e nós mesmos, né? Que não correm risco. Quer dizer, risco existe, né? Não existe risco zero em lugar nenhum, mas que o risco não seja tão grande quanto o que nós observamos. Então, aqueles que estão nesse momento, ou que em algum momento exercer o poder político, tem que ser responsabilizado, sem dúvida nenhuma. Agora, a decisão se vai ser através de um processo político, acredito que é uma decisão que tem que ser feita porque se sabe, em Buenos Aires o prefeito foi cassado. Pessoalmente, eu não me somo a esta, porque eu tenho tentado ao longo desse tempo todo como promotor, agora como cidadão, nada contra a atividade política, mas não ter nenhum tipo de atividade político-partidária, ou seja, para não parecer agora que vamos usar as vítimas como plataforma política para eleger um e outro. Então, esse é o risco, entendeu? Esse é o risco. Não que não merecesse um processo político de cassação. O grande risco é que, infelizmente, a classe política não está preparada para fazer uma investigação que seja uma investigação séria, responsável, com o objetivo, né, de aplicar sanções, mas apenas de usar isso como uma plataforma, que, claro, se tu caça o prefeito, acaba caçando o vice-prefeito, e aí tu cria uma situação política favorável aos inimigos. Então, eu prefiro não me envolver nessa questão, mas que merecia, sem dúvida nenhuma. Promotora Haddad, há visões jurídicas e políticas que defendem que a investigação sobre o incêndio da Kiss deveria se dar através da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e até que houvesse um acompanhamento de uma comissão independente formada por entidades da sociedade. O senhor acha que caberia? Na verdade, nós já temos, em relação a esse acompanhamento da sociedade, ela pode se dar através dos próprios órgãos de informação. Quanto mais abertos estiver essa investigação, quanto mais as autoridades prestarem contas à sociedade através dos órgãos, dos meios de informação, né, que parece que está acontecendo agora, não se ouviu falar de ninguém que tenha sido impedido de atuar. Então, isso é um instrumento importante de controle social. Tá? Também tenho conhecimento pessoal, direto, né, que as famílias já estão se articulando. Né? Eu sei porque eu, inclusive, já fui procurado, já estou participando, o abaixo-assinado que corre por aí, porque teria mais de 20 mil assinaturas, o texto básico fui eu que fiz, a pedido dessas famílias, né? Já estão se articulando para
criar uma associação dos parentes das vítimas para poder acompanhar junto à polícia, junto ao poder administrativo e junto à justiça quando chegar o momento adequado, tanto crime quanto civil, né? Então tem que haver o acompanhamento, né, da sociedade, direta e indiretamente através da imprensa e diretamente através das famílias que vão participar disso aí. E não pelo fato de eu ter sido promotor estadual, me parece por hora, por exemplo, eu estou falando nesse momento, né, que a autoridade policial estadual e o Ministério Público Estadual estão atuando adequadamente. Quer dizer, né, não há motivo assim, né, porque passa a impressão que se for o Ministério Público Federal o resultado será melhor. Até pode ser melhor, mas não obrigatoriamente. Até porque, na verdade, tecnicamente falando, não haveria uma justificativa para a participação da Polícia Federal, né? E nem do Ministério Público Federal. Vamos imaginar que em algum momento se constate que existe algum servidor federal, né, que tem algum tipo de responsabilidade. Bom, então ele vai responder a sua responsabilidade frente à Justiça Federal, daí vai haver a participação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, aquela coisa toda. Mas, a princípio, não há justificativa nem legal, nem fática para a participação da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. É claro que nós temos que ficar atentos, né, e buscar todos os meios, mas por hora, pelo menos, pelo que se vê, está andando bem, né? Eu tenho acompanhado pela imprensa e naturalmente, a gente tem contatos com pessoas desse meio, né, e por hora parece que está andando bem. Tu pode eventualmente apontar, olha, nesse aspecto houve um erro, aqui podia ter sido diferente, mas é uma investigação absolutamente complexa. A diretoria da SEDUFSM, assim como já vem fazendo, reafirma o seu compromisso com a sociedade na investigação e na punição dos responsáveis por essa tragédia. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o programa De Docente. Desde as comunidades eclesiais de base até a atuação em cena como ator, um dos grandes elos da trajetória do nosso entrevistado do De Docente Perfil de hoje é e sempre foi a música popular. Agora, professor do Departamento de Artes Cênicas, a música segue presente. Fique agora com o De Docente Perfil de Zé Renato Mangaio. Contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso que, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Essa música é do Pavão Misterioso, uma peça que eu faço há 16 anos, baseada num folheto de cordel nordestino. É uma das historinhas que eu tenho para contar. Eu sou José Renato Noronha, sou natural de Brasópolis, Minas Gerais, uma cidadezinha na Serra da Mantiqueira, bem no sul de Minas, e sou formado em artes cênicas pela Unicamp, pela Universidade Estadual de Campinas, fiz meu mestrado lá também e vim mergulhar aqui no sul nas atividades das aulas do curso de licenciatura em teatro. Um dia eu olhando na janela de uma turma de 8ª série, eu estava na 5ª série, olhava numa turma de 8ª série, um povo se mexendo bastante. Tinha uma turma fazendo teatro. E eu fiquei na janela com a esperança de que alguém me chamasse. E foi isso que aconteceu. Alguém falou assim, estamos precisando de um personagem, você não quer fazer? Eu falei, quero. Aí eu fui fazer. Depois eu comecei a fazer teatro também em 2 grupos de teatro do interior.
Curiosamente, o teatro que eu fazia em Piranguinho era vinculado às SEBs, às comunidades eclesiais de base. A ligação era bem sutil, né? Talvez porque ainda fosse recente o fim da ditadura, né? E quando fui prestar artes cênicas, eu não imaginava sequer que existia esse curso. Eu via o meu pai tocando, ele tocava violão e cantava muito bem. Ele tinha uma voz muito impostada, voz de aboio, de tocar boiada, né? Tinha sido carreiro. E aí eu ouvia aquilo e já ouvia com uma certa graça. Quando eu fui fazer faculdade, eu caí na Unicamp, que justamente tinha uma valorização de elementos da cultura popular. Aí, quando eu via que na universidade se estudava aquilo que eu vivi, eu falei assim, então eu posso prestar atenção no que o meu pai está me ensinando. Aí eu fui olhar a cultura popular com um carinho maior. O Cometa Mambembe, ele começou em 2012. Ainda bastante motivado pelas questões da greve, eu tinha já começado um projeto pensando na extensão. O foco era a extensão e a circulação do saber popular. O Viracena é um grupo de teatro que ele surgiu já há 16 anos também. Atualmente a gente está com o Pavão Misterioso, que é um projeto que eu consegui reunir professores aqui da universidade, né? A Raquel Guerra, o Laede José Martins, a Daniela Varoto, um aluno da Letras, que é um excelente músico, que é o Adriano Tax. Essa mobilização que a música consegue fazer. Talvez por isso eu venha falar sobre teatro com uma sanfona no colo, né? Para não ficar sem levar em consideração o dionisíaco e o apolíneo, né? A música e o teatro muito presentes na minha vida, ainda que eu não seja talvez nem um exímio ator e nem um exímio músico. Na última edição do programa, vimos no quadro De Docente na História um dos mais importantes episódios na luta pela terra, a Guerra de Canudos. Para darmos sequência a essa temática, vamos falar hoje sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Fique agora com o De Docente na História. No último programa, comentamos um pouco sobre a luta pelo acesso à terra, né, pelas populações mais pobres no Brasil, e nesse sentido lembramos então da experiência de Canudos. Neste programa vamos lembrar um pouco, né, lembrando da data, né, 21 de janeiro de 1984, é fundado em Cascavel, no Paraná, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST, que surgiu junto a vários outros movimentos no período do fim da ditadura militar, buscava enfrentar o problema do acesso à terra no Brasil. Como sabemos, mais ou menos 50% das terras agriculturáveis no Brasil são controladas apenas por 10% dos proprietários rurais, ou seja, uma minoria controla metade das terras no Brasil. O MST ele surge como parte também desses novos movimentos sociais do início da década de 80, e é importante ressaltar a influência decisiva de setores da Igreja Católica, setores da esquerda da Igreja Católica, ligados à teologia da libertação, que buscavam aproximar a ideia do cristianismo com a luta dos mais pobres por justiça social. Além disso, a Fundação do MST acompanha também o surgimento de novas organizações sociais dos trabalhadores no Brasil, como o próprio Partido dos Trabalhadores, né, fruto do novo sindicalismo do ABC Paulista, bem como a formação da Central Única dos Trabalhadores, também na década de 80. Apesar de ter conquistado grande apoio na população brasileira durante a década de 80 e 90, o MST acaba perdendo força frente à campanha midiática, né, contra o movimento, frente à campanha dos grandes proprietários rurais contra o movimento e também, paradoxalmente, com a eleição do primeiro presidente do PT no Brasil, que se dizia lutar pela reforma agrária. Nesse sentido, o MST não conseguiu, apesar de continuar nessa luta, nesse embate, não conseguiu mudar muito a estrutura agrária no Brasil, que continua centrada no latifúndio, hoje travestido, né, publicitariamente em agronegócio. Os inimigos do MST não são pequenos.
a maior bancada organizada na Câmara de Deputados e no Senado é a chamada bancada ruralista, ao qual, infelizmente, o governo segue cedendo às suas pressões. Para quem desejar conhecer um pouco mais, né, da luta pela reforma agrária, da experiência, da história do MST, eu indico o documentário Terra para Rose, que conta um pouco da trajetória de militantes sociais, né, do MST no Rio Grande do Sul durante a década de 80 e início de 90. Agora, vamos ao comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata. Santa Maria ainda continua pesarosa, silenciosa, sentindo profundamente a trágica morte de 200 e tanto de jovens esperançosos, felizes e promissores. Este silêncio que se abate sobre a cidade, mesmo com o recomeço das atividades da própria Universidade Federal de Santa Maria, certamente é um silêncio que está cheio de perguntas, e essas perguntas, lamentavelmente, são perguntas que precisam de respostas. Não se trata de respostas para apontar o dedo para este ou para aquele, ou para esta ou para aquela situação, mas certamente é um silêncio que faz com que todos nós, seja o papel que desempenhemos na sociedade, temos obrigação de nos tornarmos um pouco mais responsável por aquilo que cativamos, como dizia o Saint-Exupéry. E se Santa Maria cativa tantos jovens, pela sua própria juventude de cidade estudantil, de cidade universitária, de cidade coração do Rio Grande, é preciso que essa cidade, a partir deste lamentável e triste episódio, consiga também ser um pouco mais cidade coração, cidade solidária, cidade do acolhimento, mas que isso não signifique que nós nos esqueçamos das nossas responsabilidades como cidadãos, como homens públicos e também como jovens esperançosos, idealistas, que promovemos a vida com festa, com alegria e que na tristeza a gente consiga superar a dor e plantar novas esperanças para um amanhã melhor, mais justo, mais fraterno que todos queremos. Até a próxima do Docente Decente. O programa Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso nos sites da Sedufisme e da TV Santa Maria. Também convidamos você para visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa Docente.